Eu acho que a gente poderia começar, Otávio, se tiver ok para você, entendendo um pouquinho quem eram os cátaros, né? Eu não sei, talvez tenham pessoas na nossa audiência que esse assunto é novo, então acho que é legal a gente começar nivelando todo mundo para a gente poder avançar junto. O que você acha? Acho ótimo, ótima ideia. Eu vou pedir para começar a falar primeiro para a gente se localizar geograficamente. Tem uma imagem que é o mapa da França. Deixa eu ver qual que tá aqui. Achou aí, ótimo. Ó, enquanto tá localizando Aí. aí, gente, obrigada pelas mensagens aqui, viu? Então- E o livro, Reni, chama O Livro do Amor. Que é, por sinal, maravilhoso, né? Eu quando vi o título do livro, particularmente eu não gostei, né? Aqueles preconceitos de homem, Eu te entendo. né? Eu Eu olhei também e falei assim, tive, gente, sendo mulher. eu vou ler o livro do amor, que coisa mais esquisita, não tem nada a ver com romantismo para mim, que não sei o quê. Mas eu li esse livro e achei esse livro espetacular, mas espetacular. Ele traz reflexões essenciais e profundas da dualidade de um casal, né? Do homem e da mulher, do equilíbrio de polaridades, da chama trina. Tudo aquilo é muito bem detalhado e ele é um livro que ele honra a história de grandes mulheres. Na verdade, se eu fosse sintetizar, o que esse livro fala? Ele restabelece a verdade sobre grandes mulheres da história que foram apagadas ou distorcidas. E tanto é que ele termina em Chartres, a gente vai falar disso depois, com os painéis, os vitrôs que tem lá em Chartres, são maravilhosos, justamente contando as histórias dessas mulheres. Sim. Né? Então, e mostrando a importância delas com os seus pares. Né? Então, deixa eu ver o mapa aqui. Eu vou abrir o meu aqui, só para eu ver em mais detalhes aqui que eu tenho. Tá. Ali a gente tem o mapa da França. Né? Então, na região ali de baixo, ó, que vocês estão vendo onde tem aquele quadradinho, né? Tem a França ali em cima, a Espanha do lado de baixo ali à esquerda, e tem uma parte ali que é um quadrado ali que está sendo mostrado lá embaixo. Né? Esse quadrado ali embaixo, ele fica, né? Vocês podem observar que ele pega uma parte da fronteira ali com a Espanha e depois vai subindo ali até ainda no sudoeste ali da França. Essa região é conhecida como Sudoeste, né? Chamam de... Mas, Otávio, é óbvio isso, né? Tá no Sudoeste. Não, mas isso não é o verdadeiro Sudoeste da França. Se você olhar bem a localização, né? Tá no Sul, Oeste, mas você poderia pegar uma outra parte mais para a esquerda ali. Mas essa região ali, ela é conhecida, é chamada de Sudoeste da França. Ou também região de Languedoc, né? Languedoc. É onde tem os Pirineus, os Montes Pirineus. Que são rochas maravilhosas. Pois é, eu esqueci de pegar um vídeo nosso andando debaixo dessas rochas dos Pirineus, porque eu olhei e não me lembrei dos Pirineus, que é muito bonito, lugar muito bonito. E nessa região da França, o que aconteceu? Existe... explicando ainda. Por que chama-se Languedoc o lugar, a região de Languedoc, ali do meio da França, ali para baixo? Porque Languedoc, que ficou localizado como sendo uma região, na verdade, é langue de língua, né? E doc de L'Occitan. Igual existem os perfumes da L'Occitan. Então, aquilo é uma língua que era falada. Então, naquela região, eles falavam uma língua específica, que era o Occitan. Então, Languedoc virou o nome da região das pessoas que falavam a língua de Languedoc, de Oc, né? Na verdade. Então... e que por consequência, não, por coincidência, é a mesma região que a gente vai ter a história da história do povo cátaro. Então, qual seria a história desse povo cátaro primeiro? Né? O que acontece? Porque é meio complicado eu começar do meio da história já falando dos cátaros. Então eu vou resumir. Fica à vontade, pode voltar. O que acontece, gente? Os cátaros, eles foram um povo que resgatou algo muito importante. Ele resgatou algo muito importante. E para vocês entenderem o que foi esse algo muito importante, a gente vai voltar lá atrás. Mas lá atrás, muito lá atrás. Onde os primeiros documentos ou tabuletas sumérias vão tratar desse assunto, que nem é a história que as pessoas conhecem dos Anunnaki, porque está anterior ainda às histórias dos Anunnaki.
Então, o que acontece? Se vocês procurarem as diversas civilizações diferentes da antiguidade, vocês vão ver que tem muitas ligadas ao mito da serpente, né? Vocês vão lá no México, tem o Quetzalcoatl, não sei como é que pronuncia o nome dele exatamente, que é a serpente emplumada, né? Quando a gente vai nas pirâmides mexicanas, vocês vão ver aqueles rostos de serpente, inclusive na pirâmide, como é que chama aquela? Chichén Itzá, né? De Chichén Itzá, conforme a época do ano, o sol bate de um jeito na escadaria ali da pirâmide, nos degraus, que forma uma serpente também. É um efeito muito sensacional. E eles têm também um lugar lá que você bate uma palma e sai o barulho igualzinho de um canto de um pássaro que eles têm. E se você escutar o canto do pássaro, gravar o reflexo da palma que você bateu e colocar no analisador de frequências, as frequências são exatamente as mesmas, igualzinho, não tem diferença de harmônicos. Então é uma tecnologia muito avançada que ninguém consegue entender como que eles reproduziram isso. Então, povos antigos que tinham tecnologias muito avançadas. Mas o importante disso aqui que eu estou falando é que eles cultuavam muito coisas ligadas às serpentes. Quando a gente já vai para o Oriente, né, a gente vai ver que os povos asiáticos também falavam muito de serpentes e de dragões. Né? Então, aquelas festas da China, do Japão, né, com os dragõezinhos, o pessoal dançando com os dragões e tudo mais. Então, falava-se muito dos dragões e das serpentes. Mas se você observar, eles não eram vistos como nada negativo. Essa coisa de serpente, de reptiliano, de tudo, isso é uma coisa nossa aqui agora. Nessas civilizações, eles não colocam as serpentes ali como demônios e os dragões como mal absoluto. Pelo contrário, o dragão significava uma força muito grande. Quem olha o horóscopo chinês vai ver isso daí. A serpente pode estar ligada também à Kundalini, energia kundalínica de despertar. Né, com consciência, né, porque existe a sem consciência, que na verdade não é despertar. E a serpente, da mesma forma que existe o arquétipo da coruja, né, que é de conhecimento para quem estuda arquétipos, a serpente, para essas civilizações antigas, estava ligada à sabedoria. Porque o Quetzalcoatl, por exemplo, a serpente emplumada, foi alguém que trouxe um conhecimento, trouxe o conhecimento para a humanidade daquele local. Né? Então, existia uma conexão com a serpente ou com os dragões de algo positivo naquela época. Agora, vou abrir um parênteses aqui, gente. Não estou dizendo que todo mundo que acha que os reptilianos, quando fala de reptilianos, são negativos, e agora eu estou dizendo que não são todos, que são todos bons, para a gente sair de um extremo. Não, ele falou que não é assim, que é assado. Não. Eu estou dizendo que, no geral, essas antigas civilizações vinham dessa maneira, mas existiam raças diferentes, com características anfíbias, com características de répteis, ou usando roupas que pareciam escamas, que passavam a impressão de serem répteis, mas que tinham raças que eram a favor, que trabalhavam juntas pelo desenvolvimento, e outras que eram colonizadoras. Então, não tem como a gente falar... então a serpente era ruim, então a serpente era boa, né? Não, então depende. Se você lidou com um grupo que estava te passando conhecimento, para você foi bom. Se você lidou com um grupo que era colonizador, para você foi ruim, né? É igual falar para uma mulher que homem num relacionamento é bom ou é ruim. Depende. Se ela teve um bom casamento, ela vai falar que o casamento dela foi ótimo. Se ela casou com um cafajeste com um traste, ela vai falar que homem não presta, né? Mas isso não define todos os homens, na verdade. Então, o que aconteceu lá no passado? Quando a gente olha a questão dos Anunnaki, antes de falar da luta de Marduk contra Tiamat, que a gente lê, né, em algumas tabuletas, como sendo uma guerra, se você lê textos mais antigos, você vai ler a mesma história de Marduk contra Tiamat como sendo um evento astronômico, de um corpo celeste entrando, que seria o Tiamat, entrando na nossa região, aqui no nosso céu, no nosso espaço, né, de uma certa maneira, e trazendo luas e outras coisas girando ao redor, outros corpos celestes, né, não da maneira que a gente astronomicamente acha que eram, e o Marduk sendo como se fosse uma batalha dos astros, o movimento de um astro, do magnetismo de um interferindo no outro. Então, o mito, antes da gente falar do Marduk que lutou contra Tiamat, né, que às vezes falam que foi Enlil, que foi o filho do Enlil, sim, e tudo mais, e que atribuem isso a personagens ali, Anunnaki, nome deles, antes disso tinham mitos mais antigos que colocavam o Tiamat,
nessa luta com Marduk como se fosse um evento astronômico, ou seja, eles estavam marcando uma mudança de ciclo no sistema Terra. Só que se você pesquisar textos mais antigos, nós vamos encontrar uma outra informação sobre Tiamat e sobre Marduk, que é que Tiamat era associada a um dragão feminino, a uma sabedoria feminina. E o que representava esse grupo que representava essa energia feminina? Quando a gente estuda lá nas origens dos Anunnaki, antes dessas histórias que todo mundo fala que foram história da Terra, bem antes disso, existiam as raças, né? O que quer dizer Anunnaki? Aqueles que vieram dos céus. Então as pessoas têm que parar de pensar que é um grupo só, uma raça só. Foram vários aqueles que vieram dos céus, de genéticas diferentes, às vezes com interesses diferentes, juntos em alguns grupos que se separaram depois por guerra de interesses. Então lá atrás existia um outro equilíbrio. Tem gente estuda os Anunnaki, a gente já vê que eles tinham uma estrutura piramidal, que é representativa da nossa sociedade de hoje, né? Tem poucos ali na liderança, explorando a base da pirâmide toda, colonizando, né? E uma dominação predominantemente masculina, né? Onde várias culturas dos laranjas que trabalham para esses Anunnaki vão subjugar a mulher e colocá-la como um ser inferior. Como os Igigis, né? Exato. Então, assim, mas antes disso, como que funcionava isso? Antes disso, existiam castas entre eles, e a casta superior era uma casta das sacerdotisas, que tinham características, não sabemos se eram roupas que elas usavam que pareciam escamas, ou se elas realmente tinham escamas, alguma características, né, de dragão, de réptil, mas elas foram associadas a dragões, essa raça, só de mulheres, no caso, predominantemente de mulheres, na verdade, né, tinham os masculinos também, mas eram sacerdotisas. E a profundidade que elas enxergavam a realidade, imagina que enquanto um ser enxerga aqui a televisão, a mesa, o microfone, está enxergando só o que é palpável, então eu vou dar nomes ao que é palpável aqui, essas sacerdotisas, elas tinham uma profundidade muito maior de percepção da realidade, em níveis mais profundos, mais sutis. Tanto é que elas sabiam todas as palavras do vocabulário dos homens, das outras classes ali, mas elas tinham várias outras palavras que só elas conseguiam entender o significado, porque fazia parte da percepção delas da realidade. Então, como elas tinham uma percepção muito profunda da realidade, então, que inclusive se traduzia para um vocabulário mais profundo e mais rico, que os outros não conseguiam compreender, porque eles não viam, não sabiam do que aquilo existia, existia um equilíbrio delas com os sacerdotes delas também, mas essa sutileza que elas tinham fazia com que elas fossem vistas como muito sábias. Então, naquela época, existia um equilíbrio muito maior do masculino e feminino. Ok? Tô contextualizando isso. O que o Otávio, a gente vai falar de Cátor, ele falou de Anunnaki, jogou lá para trás, pra gente entender isso. Vamos chegar lá nos Muril. Então, assim, o que aconteceu ali? A gente tinha uma sociedade, a última vez ali que aquela sociedade teve um equilíbrio, não a nossa, né, outras civilizações, um equilíbrio diferenciado nesse sentido. Sim. Que seria da gente ter ali o efeito do caduceu, do equilíbrio perfeito do masculino e feminino, né, do eu sou eu, de uma certa maneira.